Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Alesp em Pauta. No programa de hoje vamos falar sobre o projeto de lei 567 de 2019, que institui a realização do exame que detecta a trombofilia em toda mulher em idade fértil. Para falar sobre esse assunto, vamos conversar aqui presencialmente no estúdio com Deise Maria Lourenço, professora e médica hematologista. Deise, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. E de forma remota, com Ivan Benaduce Casella, diretor de publicações da Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular. Doutor Ivan, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado pelo convite. Deise, vamos começar falando sobre o que é essa doença, a trombofilia, que é um nome que não se comenta muito, mas que é extremamente séria, né? Então, eu acho que talvez fosse bom a gente começar pelo que é trombose, que é a coagulação do sangue dentro do vaso, que pode atrapalhar, né, tanto entupir veias e artérias, como pode complicar a gravidez, porque a placenta também é um lugar cheio de vasos e você pode ter trombose nessa placenta, por isso que a gente está preocupado também com as mulheres em idade fértil, né? Então, nesse contexto. Então, a trombose é isso. A trombofilia, a gente chama a tendência a ter trombose. Algumas causas são conhecidas, então detectáveis no laboratório, algumas delas, e outras a gente nem conhece. Apesar da pessoa ter a tendência, ela vai fazer mais trombose do que um indivíduo que não tem essa condição, mas a gente não consegue detectar no laboratório. Então, eu acho que a detecção da trombofilia, que é essa tendência a fazer trombose, ela, quando você é possível fazer, né, você vai fazer para evitar que ela aconteça. A genética pode influenciar? Isso. Geralmente são problemas genéticos e existem problemas adquiridos também. Basicamente, doença autoimune, especialmente nas mulheres, que é mais frequente, e que fazem essa tendência à trombose. A trombofilia adquirida mais prevalente nessa situação das mulheres é a síndrome antifosfolípide, que provavelmente a gente vai comentar. As doenças autoimunes atingem mais as mulheres do que os homens? Exato, isso. Porque Deus quer. Você tem toda a questão genética envolvida isso, também? É uma questão, assim, e isso é claramente, mais frequente nas mulheres, talvez a influência hormonal, a influência de gestação, que é se você imaginar, a gestação per se, ela é um enxerto, né? Você tem um indivíduo outro dentro da pessoa, então ela tem que saber lidar com isso para não rejeitar o feto. Então, o sistema imunológico da mulher é especial, diferente, né, em relação ao homem. A condição e a mudança no corpo é muito grande numa gestação, né? Exato. Doutor Ivan, qual o perfil dos pacientes que te procuram com trombofilia, com essa tendência a ter trombofilia e, consequentemente, trombose? Olha, nós temos alguns perfis específicos. Nós temos um paciente jovem que fez uma trombose que ficou mal explicada, ou seja, ele não tinha nenhum fator relevante para desenvolver trombose e desenvolveu a doença sem uma explicação clara, ou teve um estímulo mínimo e esse estímulo foi suficiente para provocar uma trombose. Então, um exemplo comum é aquela moça que começou a tomar anticoncepcional e 3 meses depois fez uma trombose aparentemente sem explicação. Dependendo do anticoncepcional, ele estimula bem, mas às vezes isso indica que um pequeno estímulo que foi o anticoncepcional se associou a alguma outra doença oculta nesse indivíduo. Outro indivíduo que às vezes pesquisa trombofilia é o indivíduo que teve mais de um evento trombótico, às vezes com estímulo mínimo ou ausente, e está tendo trombose de repetição. E o paciente com o perfil da trombofilia é o paciente, em geral, mais jovem, ou seja, ele começa a ter eventos trombóticos mais precocemente do que a média da população. Doutora, a trombose, ela é uma obstrução de veias e artérias por gordura? O que é que obstrui essas veias? É o sangue mesmo. O sangue, a coagulação do sangue, ela é um balanço. Então, quando você corta, faz um machucado, o sangue vai sangrar e vai parar de sangrar e forma um coágulo que tampa o ferimento e para de sangrar.
Então, para aquilo parar, a gente tem um estímulo para ativar a coagulação e formar aquele trombo, que é o coágulo, que tampa para te proteger do sangramento. A trombose é quando isso acontece dentro do vaso, e isso é por uma falta de regulação da ativação da coagulação, e aí o que acontece dentro do vaso? Ele vai entupir o vaso. Entupindo o vaso, a gente não passa o sangue, ele não leva os nutrientes e o oxigênio para os órgãos, para os tecidos que são alimentados por aquele fluxo. Então essa é a consequência da trombose, é você ter o entupimento, ter sofrimento dos tecidos. E, por exemplo, quando acontece numa perna, você tem o sangue, o retorno venoso fica dificultado e você tem o edema da perna, o inchaço da perna, né, que é uma característica para diagnóstico de trombose. Uma característica muito comum nos brasileiros é a automedicação. Toma-se remédio para tudo sem saber a quantidade, sem consultar o médico adequadamente. Isso também influencia? Algumas, como o próprio Ivan já chamou a atenção, por exemplo, né, o contraceptivo oral, a pílula anticoncepcional, que é geralmente são 2 hormônios combinados, estrógeno e progesterona, que nas mulheres que têm tendência a ter trombose, ele pode desencadear a trombose. Então, talvez esse seja a medicação mais importante. Por isso que é importante no início da anticoncepção, da contracepção de uma mulher, ela ter uma orientação médica para ver, não necessariamente fazendo exames, tá? Isso é importante dizer, mas a história clínica dela para ver se tem antecedente familiar, por exemplo, ou se já teve trombose, para escolher o melhor pílula anticoncepcional. Então, em resumo, a pergunta que você fez, Fernando, é que remédio é? Anticoncepcional é um remédio que pode estar associado. Que podem causar, estar associado. Exato. Agora, falando com o doutor Ivan, os anticoncepcionais, doutor, eles estão evoluindo, como todos os medicamentos hoje em dia, eles estão evoluindo muito. Existem tipos diferentes de anticoncepcionais que podem causar menos ou que podem prevenir pessoas que tenham essa tendência? Você sabe que, paradoxalmente, essa evolução do anticoncepcional, ela trouxe um efeito diferente para a trombose. Então, nós tínhamos os estrógenos de segunda geração, ou seja, quando nós migramos para o estrógeno de terceira geração, ou seja, uma geração à frente, isso sugere uma melhora em todos os aspectos. Esses estrógenos são melhores em vários aspectos para as mulheres. Porém, no campo da trombose, paradoxalmente, os estrógenos de terceira geração, eles são mais trombogênicos, ou seja, eles têm mais risco de trombose do que os mais antigos. Olha que contradição, né? Já uma classe de anticoncepcionais que dá menos risco de trombose são os puramente progestágenos, os que trabalham mais com a progesterona. Só que eles tendem a ter alguns escapes e são menos eficazes para o principal, que é o quê? Prevenir uma gestação. Então, em vez de a gente entrar profundamente nisso, acho que a mensagem mais importante para o telespectador é o seguinte: não copie o anticoncepcional da sua amiga, da sua vizinha. Não tome porque alguém tomou e disse que é bom. Procure um ginecologista, um obstetra, converse da sua necessidade de contracepção, ele vai analisar o seu caso como um todo e vai ver qual é a melhor terapia, a melhor pílula anticoncepcional, ou se é outra estratégia para evitar ter filhos que é melhor para você. Não copie do seu amigo, da sua amiga. Doutora Deise, quais são os sintomas quando a pessoa está prestes a ter uma trombose, uma trombofilia, enfim, tem alguma tendência? O que a pessoa sente? Quando ela tem a tendência, não sente nada. Ela vai sentir quando ela tiver a trombose. E as tromboses em membros inferiores, que são as mais frequentes, é a ocorrência de dor na panturrilha, o inchaço da panturrilha, às vezes não consegue chegar a evoluir progressivamente, não consegue pôr o pé no chão e vai inchando a perna, e de baixo para cima geralmente, né? Esse é o quadro mais típico das tromboses que acontecem em membros inferiores. Isso pode acontecer nos braços também. O quadro é semelhante, é dor e inchaço, né?
E quando esse coágulo eventualmente se desloca porque o sangue está subindo para o coração, tá certo? De volta, né? Na hora quando ele vai para o coração, ele atravessa, ele vai para o pulmão para ser oxigenado, os vasos ficam pequenos de novo e ele entope. Isso a gente chama de embolia pulmonar, que é o que a gente mais teme como complicação da trombose. E essa embolia pulmonar, o quadro clínico dela costuma ser, né? Falta de ar, né? A respiração curta, a dor torácica, né? E quando respira fundo dói mais, né? Ventilatório dependente, que a gente chama, e eventualmente até com um catarro com sangue, que isso já é mais para frente quando tem infarto pulmonar. Quando está mais avançado. E essas são os sintomas mais frequentes, das tromboses mais frequentes. Mas como a gente falou, você pode ter trombose na cabeça, da dor de cabeça, né, turvação visual. Pode ter trombose em vasos abdominais, então o indivíduo tem dor abdominal importante, acaba procurando pronto-socorro com isso. Então que são lugares não tão habituais em que a trombose é mais rara de acontecer, né? Mas depende um pouco do órgão que é atingido por ela. Com relação ao estilo de vida, o quanto o estilo de vida influencia nessa tendência? Estilo de vida, ele vai ser, e é uma coisa importante a gente dizer, a trombose ela é uma coisa multifatorial, não é um fator só, é um monte de fatores que contribuem. E o estilo de vida é um deles que, especialmente, né, a obesidade, o sedentarismo, né, que favorecem a estase do sangue, favorece a trombose, né? Os colesterol alto, hipertensão, eles são mais para trombose arterial, que é uma doença diferente, né? A gente chama de trombose, mas são doenças diferentes, doença arterial e doença venosa, né? Trombose arterial e trombose venosa. Trombose arterial é o infarto, o AVC, que está muito mais relacionado à hipertensão, à diabetes, ao colesterol. Enquanto a trombose venosa é o que a gente chama de trombofilia, de alterações na coagulação do sangue que levam ele a coagular dentro do vaso. Então, é um jeito diferente. Eu brinco, é que nem abacate e abacaxi. Até o abacá é igual, depois é diferente. É quase igual, mas é diferente. Mas é diferente. Doutor Ivan, o que na sua opinião pode e deve ser feito para conscientizar as pessoas, para melhorarem? Porque a receita todo mundo sabe, comer direito, praticar exercícios, dormir corretamente. O que na sua opinião pode ser feito para divulgar, para que as pessoas se cuidem um pouco mais e previnam esse tipo de doença? Olha, como a Deise mencionou, a trombose venosa, ela depende de alguns fatores, não são tão conhecidos como a gente vê da chamada aterosclerose, né? Mas, essencialmente, quando você adota um estilo de vida saudável, você trata inúmeras doenças, algumas delas você nem conhece, você previne inúmeras doenças. Então, como a gente comentou, a obesidade é um fator de risco leve que aumenta discretamente o risco de trombose. A presença de varizes também. Então, você manter o peso adequadamente, você ter um estilo de vida saudável em termos de dieta, fazer uma atividade física moderada, essas são coisas que vão te ajudar. É natural que às vezes você tem uma tendência genética importante, infelizmente isso você não tem como controlar, isso é uma característica sua que vai te expor. Então, se você, por exemplo, tem história de trombose na família mal explicada, se você já teve uma trombose, aí vale a pena você buscar uma orientação médica, porque você pode ter algo que está fora do seu controle, algo que não é só uma questão dos seus hábitos e vale mais a pena você investigar para tentar prevenir a trombose de forma mais proativa. Agora, doutora Deise, também antes de fazer qualquer tipo de atividade ou medicamento, tem que consultar o médico, né? Porque às vezes a pessoa estimula um problema que ela tenha, que ela não sabe, fazendo exercício de forma desregrada, como o doutor falou, isso, né? Com moderação, da forma adequada. E essa avaliação prévia, especialmente nas tromboses arteriais, como eu falei, né? Prevenir arritmias, infarto, enfim. E na trombose venosa, o que o Ivan chama atenção, muitas vezes é uma predisposição hereditária genética da qual você não consegue fugir. Então,
como ele diz, algumas situações que a gente vai ser proativo, né? Em algumas situações que você tem risco de trombose, você proteger. Então, por exemplo, uma viagem prolongada, ficar acamado por longo tempo, você proteger esse paciente fazendo fisioterapia, fazendo movimentação dos membros e eventualmente usando drogas anticoagulantes, né? E a outra coisa que é importante no paciente que a gente sabe que ou tem alguém na família, é ficar atento aos sintomas. Eu sempre digo, qualquer dor na perna sua, presta atenção. Dor na perna de trombose, ela não melhora, ela vai só piorando. Ela vai piorando. Então, preste atenção, não negligenciar. Dor na perna, falta de ar, palpitação, né? São sintomas que não é para negligenciar, especialmente para fazer o diagnóstico precoce, tratar precocemente, né? A senhora comentou os voos. O que acontece no voo demorado que dá tanto problema? Então, são voos prolongados, com geralmente mais de 6 horas. É interessante que não é só o fato de você ficar confinado numa cabine, mas é o fato dessa cabine ser pressurizada, dela subir mesmo no voo. Existem estudos mostrando isso, estudos bonitos até, mostrando a ativação da coagulação. Então, o indivíduo que, imagina, ele já geneticamente pode ter a predisposição, ou vários fatores que fazem ele ter predisposição. Aí ele entra naquela, uma pessoa do seu tamanho, naquela classe econômica, vai ficar apertado já ali. Já não cabe direito. Já dobra o joelho, já não ajuda a circulação. Aí ele toma um remédio para dormir, aí ele desmaia na cadeira, aí que ele fica mesmo com estase. Então, são vários, ou usar roupa apertada, usar uma bota, usar a vestimenta, né, a veste apertada, que garroteia. Enfim, são todos fatores que podem ajudar, além do fato do próprio voo em si, né? Então, essas são coisas que a gente tem que ficar atento. Então, em voos, sempre usar roupa confortável, fazer a flexão do pé para ajudar a bomba, manter hidratado. Então, eu brinco com os pacientes, toma bastante água para ter que levantar para ir no banheiro. Para ter esse movimento. Para ter que se movimentar e não toma remédio para dormir, né? Doutor Ivan, tem o caso das meias de compressão. Vocês citaram agora há pouco a questão das varizes, né, daquelas veias mais estouradas. As meias de compressão, quando elas são indicadas e para que elas servem? Olha, as meias de compressão, elas comprimem as veias do sistema venoso, o sistema de veias das pernas. Elas podem ser uma meia curta, ou seja, até o joelho, uma meia um pouco mais longa, até o meio da coxa. E a função delas é facilitar o retorno venoso. O que é isso? O retorno do sangue das pernas na direção do coração. E elas realmente aumentam efetivamente o fluxo. As meias são um artifício bem interessante, porque elas têm quase nenhuma contraindicação. São muito, apesar no Brasil a gente tem um pouco de dificuldade por causa do calor, mas tem muito paciente que sente tanto os benefícios da meia, pela redução do cansaço ao final do dia, redução do inchaço, que se tornam ávidos usuários da meia. Eu em geral, sou um grande entusiasta do uso de meia elástica, no seu dia a dia, quando você tem aquele trabalho mais pesado, que você fica o dia inteiro sentado numa mesa de escritório, ou fica de pé, assim por diante, no final do dia a percepção a sensação de cansaço nas pernas é muito menor. E as meias têm um papel controverso na prevenção da trombose, associada a viagens aéreas, mas em geral eu recomendo sim, porque elas são muito bem toleradas, quase não tem contraindicação e dão um alívio dos sintomas que eu considero bastante relevante, sem a necessidade de tomar remédios. Existem tipos, né, de compressões diferentes e comprimentos, como o senhor mesmo mencionou. Qual a diferença de uma para outra? Cada uma é indicada para um caso ou pode-se usar qualquer uma delas? Olha, existe a meia de suave compressão ou de descanso, como alguns chamam, que é indicada para aquele indivíduo que não tem necessariamente uma doença venosa, não tem varizes ou não teve trombose. Então, às vezes uma meia de compressão discreta é o suficiente. Para o indivíduo que já tem doença varicosa,
ou já teve tromboses, as meias mais de compressão intermediária são as mais indicadas. E tem meias de compressão extrema mesmo, que são até um pouco mais difíceis de usar, que a gente reserva para os casos mais graves de edema grave na perna, varizes muito severas, ou o chamado linfedema. Mas, em geral, essas meias de média e alta compressão, elas devem ser precedidas da conversa com o médico, né, de uma consulta médica, antes de você usar deliberadamente. Enquanto as meias de suave compressão, elas são mais fáceis de ser usadas, sem receita mesmo. Doutora Deise, quais são os tipos de cirurgia? Porque se fala muito da cirurgia ortopédica que causa trombose, né? Quais são os tipos? Por que uma cirurgia ortopédica causa trombose? Por causa daquele trauma naquela região? As cirurgias por si só Em geral. Já causam. Se você imaginar, não só a ortopédica, mas cirurgia abdominal, você tem um indivíduo deitado, você tem a circulação diminuída, né, mais lentificada, isso favorece. E toda vez que você corta o indivíduo, você vai ativar a coagulação, e alguns fatores de coagulação aumentam muito no período pós-operatório, inclusive, e isso mostra para a gente que é um estímulo para a ativação da coagulação. Na cirurgia ortopédica, além de tudo isso, o indivíduo ele machuca, você já viu? O sujeito põe uma prótese de joelho, ele arranca o joelho fora, bota outro, ou de quadril, e você tem vasos que passam ali que existe um trauma direto nos vasos. Por isso que são as cirurgias que mais causam trombose, que tem mais risco de trombose, mesmo em quem não tem trombofilia. Principalmente em quem tem, mas mesmo em quem não tem a tendência a fazer trombose. A gente sabe que faz muito mal, mas a gente sempre toca no assunto do tabagismo e do álcool. Influencia bastante? É um fator de risco, sim. Especialmente para trombose arterial. Para trombose venosa também mas é em menor grau. Mas o tabagismo, ele tem, que se você olhar de uma forma mais ampla, né, a chance de ter câncer, por exemplo, que é por si só uma doença que leva à trombose, então até indiretamente ele está ligado a isso, então não é um bom negócio, né? E o álcool o álcool menos, mas o álcool tem as consequências do alcoolismo importante, que leva a lesão hepática, que leva... E secundariamente pode dar. E nas quantidades, né? Porque quando se bebe, quanto mais, pior, né? Exato. Doutor Ivan, você recebe muitos pacientes que fumam e bebem também aí no consultório? Ainda recebemos. Felizmente, o hábito do tabagismo está diminuindo no Brasil, né? Mas ainda, infelizmente, existem pessoas que sim fazem uso do cigarro, não conseguem cessar completamente, mesmo estando plenamente consciente dos riscos que estão ocorrendo. De certa forma, como a Deise mencionou, o tabagismo ele aumenta mais o risco de trombose arterial, ou seja, por exemplo, um caso clássico de trombose arterial. Trombose das nossas artérias coronárias, as artérias do coração, levando ao infarto. Trombose das artérias carótidas do pescoço, aumentando o risco de um acidente vascular cerebral. Então, o tabagismo ele está numa categoria de aumentar expressivamente o risco das tromboses nas artérias, embora sim ele também contribua, de uma maneira geral, para as tromboses das veias, né? A gente até hoje não conseguiu encontrar nenhum fator benéfico para o tabagismo, nunca vamos encontrar. Então, realmente é importante que as pessoas estejam cientes que o cigarro não vai te trazer nada, ele só vai tirar as coisas de você. Aliás, além do cigarro normal, tem o cigarro eletrônico também, que faz tão mal quanto, né, doutor? O cigarro eletrônico eu considero, sob alguns aspectos, mais perigoso que o cigarro normal, pelo menos em relação ao pulmão. Porque a única vantagem que a gente tem do cigarro comum é que a gente já acompanha os pacientes fumando há quase um século, então a gente já sabe mais ou menos como ele se comporta, quando que vem as doenças. O cigarro eletrônico, ele envolve esse uso de essências aí, e criou-se um mercado de essências, entre aspas, ilegais, feitas aí caseiramente, feitas de maneira amadora, por laboratórios clandestinos. Isso tem levado a um nível de dano pulmonar muito mais rápido
do que o cigarro comum. Então, vemos jovens aí de menos de nem 30 anos com um pulmão completamente deteriorado, como se estivesse fumando há mais de 50 anos. Então, eu tenho, sobre certos aspectos, eu tenho muito mais preocupação com o cigarro eletrônico do que com o cigarro comum. Porque o cigarro comum, pelo menos, eu sei mais ou menos como ele se comporta, como as doenças vão aparecendo, a que horas. E o eletrônico não, é uma verdadeira incógnita. Verdade. Doutor Ivan, doutora Deise, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo. O Alesp em Pauta volta já já. Estamos de volta com o Alesp em Pauta, hoje falando sobre o projeto de lei que permite exames de trombofilia em mulheres em idade fértil. Doutora, quais são os exames que são feitos quando a pessoa desconfia ou quando tem um histórico genético? Existem alguns exames que são de característica hereditária, tá? Então, são basicamente 5 testes que se usa, 2 genéticos e 3 de funcionais, que a gente chama, que são capazes de dar o nome à sua tendência à trombose, né? Eu brinco com os meus pacientes, toda vez que você tem uma trombose é como se você tivesse um jacaré embaixo da cama. Todo mundo que teve trombose tem e é sujeito a ter de novo, é por isso que eu digo que tem um jacaré. Às vezes eu sei o nome dele, então os exames de trombofilia servem para eu dar um nome para ele. Às vezes não, mas ele está lá. Ele pode ser grande, ou seja, bravo. Então, assim, algumas alterações de trombofilia causam mais dano, ou seja, causam mais probabilidade de ter de novo a trombose, né? E algumas são menos graves. E alguns são uma lagartixa, não vai ter de novo, é raro que ele tenha de novo a trombose. A reconhecimento dessa trombofilia, ela vai ser útil, especialmente em pacientes que têm uma história anterior ou história familiar e que serão expostos a fatores de risco, por exemplo, daí a mulher em idade fértil, por exemplo, ou a gravidez ou o uso de contraceptivos. Não é recomendado que você faça isso na população geral, Fernando, porque são exames caros, você vai despender uma quantidade enorme de recursos para beneficiar uma porcentagem pequena de pacientes. E, às vezes, só a presença da trombofilia não justifica que eu tome medidas farmacológicas, use anticoagulantes, enfim, especialmente na gestação. Então, é para ser usado com parcimônia. É muito importante que a gente tenha acesso a esses exames, mas quando indicados por um médico, que tenha conhecimento dos riscos, né? Então, é muito importante que esses exames sejam bem indicados. Como eu falei, existem alterações congênitas, existem as adquiridas, que é a síndrome antifosfolípide, talvez seja a mais importante, que, especialmente nas mulheres, pode dar a trombose na placenta, então as complicações obstétricas. Doutor Ivan, quais são as especialidades? Qual o médico que o paciente que desconfia que tem alguma tendência a ter essa doença, ele deve procurar um angiologista? Qual é a especialidade mais adequada para atender a esses casos? Olha, no Brasil, quem faz com mais frequência a abordagem dessas pesquisas de trombofilia são o hematologista, como a doutora Deise, e o angiologista / cirurgião vascular, que é também que é a especialidade que cuida tanto das tromboses quanto das doenças vasculares. São os mais frequentemente procurados para fazer a pesquisa de trombofilia, que, como disse a doutora Deise, ela não deve ser feita de maneira ampla, sem uma necessidade clara. A pesquisa de trombofilia é cara, seja para o sistema de saúde público, seja para o sistema de saúde privado.
e ela deve ser baseada em alguma racionalidade. Você tem que ter um motivo, um elemento causal para investigar a trombofilia, senão você vai investigar para todo mundo, vai causar um ônus gigantesco em termos de custos para o sistema, e isso vai acabar fazendo com que falte verba para algum outro grupo de pacientes que precisaria mais. Doutor, existem estudos que mostrem que o Brasil tem mais ou menos pacientes com essas enfermidades do que outros países mais frios, com climas diferentes? Olha, certos tipos de trombofilia, eles estão mais ligados a alguns, por exemplo, a raça branca, por exemplo, como é a questão do fator 5, a mutação do fator 5 da coagulação. Nós temos que lembrar que o Brasil é uma terra muito miscigenada. Então, nós temos aí, acabamos tendo gente de todos os lados e, para dizer a verdade, não há um estudo consolidado para ver a prevalência de trombofilia no brasileiro. De qualquer forma, mesmo que houvesse esse estudo, isso não nos ajuda na decisão do indivíduo. Então, o indivíduo que você vai suspeitar de trombofilia é aquele indivíduo que teve uma trombose por motivo fraco ou sem nenhum motivo claro, ou o paciente está tendo trombose de repetição, ou o paciente que tem uma história clara, uma documentação clara na família de trombofilia, de trombose. Esse é o indivíduo que você vai dedicar a pensar se esse indivíduo é um candidato a ser um paciente trombofílico. E assim por diante. Doutora Deise, no caso das mulheres que estão grávidas ou que querem engravidar, quais são os principais cuidados que elas devem tomar? Como eu falei, a gravidez é é um evento bonito na vida da mulher e desejável, enfim. Então, assim, não é para ter medo da gestação, né? O cuidado é, se você tem história familiar de ter tido trombose, a gestação é um fator de risco a mais, né? Que pode desencadear. Então, não é para entrar já na gravidez preocupado com isso, mas se você tem uma história familiar ou você mesma já teve trombose, estas mulheres devem conversar isso com o obstetra e aí adequadamente avaliar cada caso. Então, assim, a gravidez por si, né, todos nós viemos de uma, né? Você vê que não é ela por si só, não é para ter medo dela, né, nesse sentido, mas é para ela dentro de um contexto. Tá? Então, o antecedente pessoal, antecedente familiar de trombose são as situações que chamam a atenção. No caso da descoberta de uma trombofilia ou de uma trombose, quais são os tratamentos mais adequados? O tratamento é basicamente evitar a formação de trombo. Como é que a gente faz isso? A gente diminui a capacidade do sangue de coagular. Como é que a gente faz isso? Com drogas anticoagulantes. As drogas são várias, a gente tem vários hoje, e em várias doses diferentes, em várias situações. Então, na gestação a gente usa um tipo de droga, fora da gestação a gente pode usar outro tipo de droga, e são os anticoagulantes. Então, por que a gente fica, né, para casos específicos, para situações específicas? Porque se você diminuir a coagulação do sangue, o que vai acontecer? Seu sangue não vai coagular bem e você vai sangrar, que é o efeito colateral destas drogas. Então, por isso que o uso delas precisa ser bem indicado para quem precisa, sempre lembrando que você vai pagar o preço de ter sangramento. Então, assim, é um risco de trombose suficiente para eu poder pagar o risco de sangramento e compensar naquele indivíduo. O ideal é fazer esse tratamento por um período específico e depois ir tirando o medicamento. Eventualmente, Fernanda, a gente tem pacientes que vão tomar o resto da vida, porque são defeitos graves. Às vezes, o tal jacaré que mora embaixo da cama, às vezes é um jacaré tão grande que eu vou ter que manter esse moço protegido, essa moça protegida ao longo da vida inteira. Então, isso vai depender de cada caso, da gravidade de cada caso. Voltando, doutor Ivan, um pouquinho para o estilo de vida, falando um pouquinho de alimentação. Existem alimentos, obviamente, ultraprocessados que dificultam e que prejudicam ainda mais a nossa saúde. Existem alimentos que são muito vilões, que prejudicam muito a saúde de quem tem esse problema? Olha, se eu te disser que existe um alimento trombogênico, eu vou estar exagerando, tá?
Não existe um remédio assim, se você comer muito desse remédio, desse alimento, você tem a chance de ter uma trombose nos próximos meses maior. Não é essa linha de pensamento que nós devemos tomar. Mas certamente há um grupo de alimentos que estão notoriamente ligados a uma deterioração da sua saúde em geral, né? Então, os alimentos ricos em gorduras, ricos em gorduras saturadas, ricos em sódio, ricos em açúcar, eles vão deteriorar a sua saúde de tantas maneiras que você não precisa nem falar assim, aumenta ou não a trombose. Olha, independente disso, vai aumentar a sua trombose, sim, mas vai aumentar o seu risco de câncer, o seu risco de diabetes, o seu risco de hipertensão arterial, de colesterol elevado. Você mencionou agora os alimentos ultraprocessados. Eles estão cada vez mais, obviamente, ligados a uma deterioração não só da qualidade de vida, por causa da obesidade que eles provocam, do aumento do açúcar no sangue, mas sim, também estão ligados a certos tipos de câncer, e a obesidade está ligada a alguns tipos de câncer, como câncer de cólon, por exemplo. Então, quando a gente fala de alimentação, eu sei que parece um clichê, é um pouco óbvio, mas sim, gente, aquela clássica alimentação saudável que evita os excessos, evita o açúcar em excesso, a gordura em excesso, o sal em excesso, que busca um alimento in natura, ou seja, não esse ultraprocessado que passou por inúmeras fases em uma fábrica. Você está, obviamente, contribuindo para a sua própria saúde em tantos aspectos que são muito mais do que falar só sobre trombose, só sobre obesidade, só sobre câncer. Você vai estar se ajudando globalmente. Nós conversávamos aqui mais cedo, né, dos jovens, né, que estão apresentando problemas de saúde cada vez mais cedo, talvez um pouco por isso, né, por essa alimentação desregrada, a falta de exercícios. Como conscientizar esses jovens a partir das escolas, no projeto de educação que seja mais adequado e direcione esses jovens para uma vida mais saudável? Então, ainda bem que você tocou nisso, Fernando, que eu acho que assim, às vezes o nosso ensino básico e fundamental, a gente foca em coisas que às vezes o indivíduo não vai usar. E ele precisa aprender a comer direito, o efeito dos alimentos, como é que a gente processa, o organismo processa o alimento, quer dizer, aprender biologia, aprender como funciona a vacina, aprender como é que a gente tem dengue, por que o mosquito faz isso, o que é um vírus. Então, são conhecimentos que deviam estar no currículo básico da escola. A gente devia aprender isso na escola, né? A ter uma alimentação saudável, a ter uma vida saudável, a entender como funciona o organismo, para poder tomar suas decisões com uma informação melhor, né? Então, eu acho que isso devia fazer parte desde a primeira infância mesmo, desde a creche, aprender a escolher os alimentos, a ter informação sobre isso. Saber a importância de se cuidar e saber também das consequências de não se cuidar, né? Exato. A senhora mencionou a dengue, também uma epidemia muito grande, que tem tipos de dengue que são mais graves, né? Inclusive tem uma que atinge todo o sistema circulatório. Assim, isso depende um pouco do tipo, mas depende da resposta de cada indivíduo ao vírus, e na reincidência, né, na reinfecção, isso ter consequências mais graves. Por isso que a gente muda o sorotipo e você começa a ter casos mais graves. E o mosquito, ele é difícil erradicar, é como se a gente quisesse acabar com a samambaia da Mata Atlântica. Não tem como, né? Então, assim, você limitar o acesso do mosquito à sua casa, à sua proximidade, né? Fazer esse tipo de educação e das pessoas entenderem o que é que transmite, como é que transmite, como funciona uma vacina, por que a gente vacina. Essas coisas ser feita na educação fundamental. Doutora Ivan, na sua opinião, quais são os erros mais comuns, tanto das pessoas que procuram diagnósticos e profissionais inadequados, quanto dos profissionais que às vezes dão diagnósticos que não são tão de acordo com aquela condição daquela pessoa? Falando de maneira genérica, sim? Sim. Olha, a primeira coisa, assim, quando uma pessoa está preocupada com um eventual diagnóstico, é natural que ela busque recursos
como a internet hoje, isso tem um lado positivo, claro, mas por outro lado, às vezes ela é exposta a tantas informações que ela não consegue filtrar quais são as informações úteis e quais são as informações que estão gerando confusão. A mesma coisa acontece em relação à escolha do seu médico. Cada vez mais nós vivemos num ambiente de mídias sociais que expõe você a uma grande quantidade de médicos e às vezes você tem uma percepção errônea, confunde-se sucesso na rede social com qualidade técnica, né? Então quem está procurando um bom diagnóstico, primeiro, não se assuste e não se oriente exclusivamente por redes sociais. A chance de você se confundir e até passar um estresse desnecessário é muito grande. E busque auxílio médico. Quando você for buscar auxílio médico, não leve em conta quantos seguidores o indivíduo tem na rede social X, Y. Tente ver o currículo desse indivíduo, tente conhecer pessoas que já se trataram, busque aspectos verdadeiramente relevantes. Se o indivíduo tem uma história ética relevante, se ele tem uma formação adequada, se ele está preocupado com a finalidade de todo médico deve ser o bem-estar do paciente. Se ele tem outro objetivo, que é fazer a rede social dele bombar, ou o consultório dele apenas crescer, talvez ele não esteja priorizando o paciente em si, que é o elemento número 1 de toda a questão. Doutora Deise, a senhora também é professora. O que a senhora vê no dia a dia dos novos alunos de medicina? Como é que está a evolução dos cursos de medicina e das tecnologias? Isso é cortar na carne, né? É o que o Ivan começou a tocar no assunto, e é um assunto sério. Quer dizer, eu sou professora na Escola Paulista de Medicina, que é uma escola tradicional no Brasil. O Ivan também não da Paulista, ele é da USP, mas enfim, são escolas mais antigas, e, enfim. E a gente vê um aumento grande das escolas médicas e a gente tem um grande número de escolas sem estrutura para a formação do médico. A medicina ela ficou muito difícil, diferente da que eu aprendi. Hoje eu dou aula, ela ficou de um lado mais fácil porque eu entendo melhor e do outro lado mais complicado porque ela é imensa. Né? Antigamente a anemia era um diagnóstico, hoje não, você tem muitas causas de anemia e abordar tudo isso, às vezes o curso é curto para fazer isso. Então assim, a gente tem um sistema de vigilância das escolas, né? De avaliação das escolas médicas, eu já participei disso, inclusive do MEC, que é uma coisa importante para garantir a qualidade da formação desses indivíduos e isso é uma via que a gente usa para essa qualificação dos professores, a qualificação do treinamento. Quer dizer, não é só uma coisa teórica, eu preciso ter a vivência prática, eu preciso ver paciente, acompanhar casos clínicos. Eu sempre digo para os meus pacientes, quem mais te ensina a medicina não é o livro, é o paciente. Então, você aprender a olhar o paciente, a doença, cada doente tem a doença expressa de uma maneira e conhecer isso. Isso leva tempo, custa investimento, não só monetário, não só financeiro, mas pessoal mesmo a ser feito. Acho que essas coisas são importantes para a gente garantir a formação, a boa formação. Que o Ivan levantou, né, as mídias sociais, precisa tomar um pouco de cuidado, sim, com isso. Né? Há excelentes médicos nas mídias sociais, mas às vezes não é muito fácil distinguir dos que não são tão competentes assim. É importante valorizar também a experiência, né, todo o currículo do médico, porque é uma função e é uma missão muito nobre e muito difícil, né, do médico achar o diagnóstico correto, entender que cada caso é um caso, cada paciente é um paciente.
Doutor Ivan, o que o senhor viu de maiores avanços nesses anos que vocês têm aí, vocês dois, né, de experiência como professores e médicos? Quais foram, na sua opinião, os maiores avanços, não só da medicina, mas também das tecnologias que têm ajudado o trabalho de vocês no dia a dia? Olha, eu acho que como grandes avanços nós podemos marcar, no campo da cirurgia estão as cirurgias minimamente invasivas. Então, antes nós fazíamos cirurgias com cirurgias abertas clássicas, e hoje nós conseguimos fazer essa cirurgia, às vezes, por técnicas endoscópicas ou por técnicas intravasculares, que diminuíram drasticamente o grau de agressividade, de invasividade dessas técnicas. Acho que no campo da doença clínica estão vindo cada vez mais drogas mais modernas, também o uso da medicina genômica, né, que tem mudado dramaticamente. A tecnologia em geral também traz benefícios, né? Com o advento do sinal 5G e do 6G que está vindo agora, você vai poder fazer com que a medicina de qualidade chegue a lugares muito remotos, ajudando muito mais gente. Então nós vemos, por um lado, uma tecnologia crescendo dramaticamente, só que infelizmente também incorrendo no quê? Em custos cada vez maiores, isso também tem um lado negativo. Mas eu vejo de maneira bastante positiva. Eu confesso que, tal qual a Deise, eu estou mais preocupado atualmente com a geração de recursos humanos do que com a tecnologia. Como a Deise fez questão de falar, hoje o Brasil tem mais escolas de medicina do que Estados Unidos e China somados. Nós estamos formando uma grande quantidade de rapazes, de jovens, rapazes e moças, que às vezes sequer têm condição de saber o quanto está lhes faltando na sua formação. Esses jovens estão sendo, até de certa forma, eu posso dizer que ludibriados por cursos de medicina muito precários. E quem paga o preço sempre no final é a população mais pobre, porque a população mais rica tem condições, conhecimento e recursos para buscar médicos consagrados, e a população mais pobre fica exposta aos médicos com formação precária. Doutora, como a Alesp e os deputados podem ajudar nessa seleção de universidades, cursos com maior qualidade, com melhores recursos para formar bons médicos, que é um país que precisa de médicos, muitos estão se formando, mas nem todos estão preparados para trabalhar de forma adequada? A regulação da abertura de novos cursos de medicina, quer dizer, que é um pouco o MEC, o INEP que cuidam, mas isso deve ser uma responsabilidade de todo mundo, uma atenção, como disse o Ivan, uma atenção de todos nós, porque ela impacta em todos nós, né? A formação inadequada, precária de profissionais é algo sério no Brasil, mais sério do que é em outros países, né? Enfim, então isso é uma coisa importante. Então eu diria, a fiscalização, a parcimônia na aprovação de novos cursos, com essa aprovação condicionada a uma formação adequada. Quais conselhos a senhora gostaria de dar para quem está nos assistindo nesse momento, para quem tem dúvidas de por onde começar um tratamento, quem procurar, quais são os sintomas mais adequados, quais são os primeiros passos? Bom, então assim, a gente considerando a trombose, o que a gente falou de prestar atenção nos sintomas e sinais, a dor, o inchaço da perna, a falta de ar, prestar atenção que essas alterações podem ser sinal de trombose, e ficar atento. O que Ivan chamou a atenção de procurar um profissional adequado, né? O nosso sistema SUS de saúde, ele tem nos postos de saúde, geralmente, médicos concursados que têm uma boa qualidade de formação, geralmente. Como eles passam um concurso, geralmente ele está mais adequado até. Mais preparado. Exato, porque ele tem uma seleção, né? Então, isso de procurar, de evitar, evitar ou se prevenir de ser ludibriado por propaganda, enfim. Mídias sociais. Exato, e de procurar a competência do profissional. Então, acho que essas duas vertentes. E do lado, talvez da educação, Fernando,
tanto a educação dos médicos, e isso a gente falou das escolas médicas, mas a educação da população, né? Se a gente, como o Ivan falou da tecnologia, se a gente entendesse como o avanço tecnológico desde que eu me formei em 80, já faz tempo, até hoje, é fantástico. Dava um monte de filme de ficção científica e a gente não fala disso, né? Então, mostrar é mais divertido do que ver filme de ficção científica, é ver a tecnologia que existe, que está à disposição da gente. Imagina. Né? Doutor Ivan, o que o senhor gostaria de dizer para quem nos assiste nesse momento? Quais recados e quais dicas o senhor daria para os nossos telespectadores? Bom, vou terminar agradecendo mais uma vez por vocês terem me convidado e falar assim que para você, telespectador, que a saúde é uma coisa razoavelmente simples de se buscar. O caminho é claro, nem sempre é fácil, mas é claro. Nós sabemos todos os caminhos. É controlar peso, ter vida saudável, se afastar de hábitos que são notoriamente prejudiciais, como fumar cigarro, como beber em excesso, evitar alimentação ruim, seja porque ela é precária, seja porque ela é de alimentos ultraprocessados, buscar uma vida natural, buscar também a prevenção, saber que quando você está próximo dos 40, dos 50 anos, você tem que procurar um médico para fazer o seu check-up de coisas específicas, ver se você precisa fazer uma endoscopia, uma colonoscopia para evitar um câncer, fazer um check-up cardiovascular, ver se o seu coração já está sofrendo alguma coisa ou se está saudável. Então, essa combinação de vida saudável que todo mundo sabe fazer, mas busca regular ao médico, não como um hipocondríaco indo toda hora para o médico, não é isso. Buscando o médico regularmente, fazendo o check-up na hora certa, na idade certa, você vai ter uma saúde muito boa, você vai pegar certas doenças no começo, evitando complicações ou desfechos mais graves, e você vai, acima de tudo, ter uma vida longeva e com qualidade. Não adianta só a gente viver bastante, a gente quer chegar à 8ª, à 9ª década de vida bem, conversando, cuidando dos netos, andando, cuidando da própria vida, na verdade. O caminho nem sempre é fácil, mas o caminho é bastante claro. O caminho para a saúde é bastante claro. Né? Doutor Ivan, nós que agradecemos a sua presença aqui no programa. Obrigado, viu? Muito obrigado. Doutora Deise, obrigado pela tua presença aqui no nosso estúdio. Foi um prazer recebê-la também. Eu que agradeço. Obrigado. O Alesp em Pauta de hoje fica por aqui. A gente se vê no próximo programa.